eu estava exausta. Sim. E por outro lado, eu já conhecia vários processos das grandes empresas onde eu trabalhei que eu ainda não executava. Porque quando a gente se torna empreendedor, empresário, né, e você está começando o seu negócio ali do zero, você vai ser tudo. E uma das coisas que eu mais sentia dos meus sentimentos, assim, que hoje melhorou muito, tendo vocês Sim. comigo, era a solidão. Você se sente sozinho. Você não tem com quem trocar, você não tem alguém do teu ramo onde você senta para se reunir. Você não sabe quais as praxes que estão no mercado. Será que o teu CMV tá compatível com o que a concorrência tá fazendo? Sim. Será que esse resultado que eu tô dando é um resultado mesmo que é compatível com o meu negócio? Porque assim, quando você vem de grandes empresas, isso tudo já foi feito Prontinho. grandes análises. Sim. Né? A gente começava a nossa estruturação do próximo ano em outubro. Em outubro nós já tínhamos metas de venda, que hoje eu também tenho. Você estava comigo. Estávamos juntas lá em dezembro fazendo as nossas metas desse ano. Já fechamos o primeiro trimestre com os sucesso. resultados. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Prospera. O tema do nosso encontro de hoje é liderança, crescimento e expansão empresarial. Se você é empresário, já tem seus 10 colaboradores ou mais, está buscando crescimento, estruturação, expansão, você está no programa certo. Porque hoje eu tenho uma convidada de peso. Vamos já direto ao assunto? Porque eu quero muito apresentar ela para vocês. Eu vou emprestar ela para vocês hoje, porque eu trouxe uma empresária de peso. Alguém que começou do zero, como talvez hoje você também esteja começando. E hoje nós estamos aqui para te mostrar que é possível, é real. Empreender no Brasil é um grande desafio, mas tem muitas pessoas crescendo, encontrando a sua fatia no mercado, e assim foi com a Fabiane Santos, da Doc Bakery, uma empresa, uma marca sólida, conceituada, que teve um crescimento exponencial em apenas 3 anos. Hoje ela está aqui, eu vou apresentar ela para vocês. Eu tenho certeza que nesse programa várias chaves vão virar e você vai sair daqui com a mentalidade transformada. Se você estava pensando em parar, você vai desistir hoje. Se você estava pensando em começar, você vai começar hoje, porque eu trouxe um exemplo real para você de que é possível, mesmo em tantos desafios, prosperar no Brasil, empreendendo, seguindo um caminho alinhado a princípios e valores. E com vocês, Fabiane Santos! Ê! Muito obrigada! Obrigada! Meu Deus, tô tão feliz que eu sou tudo isso. Obrigada, Gi, por esse convite. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história, um pouco da história, né, da Doc Bakery com você. Obrigada por esse tempo. Então fala pra gente hoje, você tem tantos títulos, tantas responsabilidades, como mãe, como esposa, como líder, como empresária. Antes da gente falar da Doc, a gente quer saber quem é a Fabiane Santos. E o que trouxe ela até aqui? Bom, eu sou mãe, esposa, empresária, formadora de pessoas, apaixonada hoje pelo ramo da gastronomia, né? E muito sonhadora. E se eu pudesse falar uma palavra a meu respeito, eu diria que eu sou uma pessoa muito resiliente. E foi a sua resiliência que te trouxe até aqui. Com certeza. E claro, com os sonhos também, né? Sim, E agora, eu quero muito que você conte pra gente sobre a sua transição. Você é uma pessoa que trabalhou anos no corporativo, certo? verdade. Conta pra gente esse momento, a da tua experiência dentro dos lugares que você trabalhou. E foi em qual momento que você realmente decidiu, não, peraí, agora eu tô pronta, agora eu vou abrir algo meu. Eu queria muito que você fizesse uma retrospectiva pra gente conversar com essa pessoa que tá querendo começar também. Legal. Bom, minha experiência profissional começou aos 13 anos. Meu primeiro
trabalho, o emprego, foi como empregada doméstica. Aos 13 anos, minha mãe já era doméstica e conseguiu um emprego para mim. Então, eu fui trabalhar em uma mansão que tinha 13 cômodos, eu nunca me esqueço. E eu acho muito importante a gente falar de sonhos, né? Porque eu venho de um lugar onde eu poderia ser considerada improvável, pela história da minha família, pela minha trajetória de vida. Então eu poderia, até hoje, talvez, com muito orgulho, que eu não tinha quando eu tinha 13 anos, aquilo não era orgulho para mim ser empregada doméstica. Hoje eu vejo o quão é um trabalho importante e o quanto aquilo foi importante para o meu crescimento. Mas uma menina pobre, de uma família que vivia abaixo da linha da pobreza e que tinha um grande sonho de uma transformação de vida. Eu sempre tive esse sonho dentro de mim, esse desejo. Eu sempre tive o sonho de tirar os meus pais da condição que eles tinham e de sair daquela condição. Então, quando eu tinha 17, 18 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar no McDonald's. Foi a minha primeira grande empresa. Eu fui trabalhando em outros lugares como empregada doméstica, e fui rodando alguns lugares, fui caixa, fui vendedora. E quando eu cheguei no McDonald's, né, quando eu cheguei nessa empresa, eu vi que ali eu tinha oportunidade. Perfeito. E eu acho que essa palavra que eu uso muito hoje para os meus colaboradores, não perca as oportunidades. Porque eu estava numa empresa onde eu tinha oportunidade de crescimento. Então, ali eu agarrei todas. Eu tive 8 promoções dentro do Outback, do Do McDonald's. McDonald's, Eu caramba. comecei como assistente administrativo e depois eu fui para operação e fui. Eu trabalhei durante 9 anos nessa empresa. Saí de lá já no nível de liderança e fui trabalhar numa outra empresa tão grande quanto essa. Mais uma vez como CLT, e ali, né, nessa empresa, que era o Outback, eu tinha uma possibilidade de me tornar sócia operadora. Uau, que oportunidade. Só que qual era o desafio? Eu tinha que começar do zero. Então eu já tinha uma carreira consolidada, eu já não ganhava tão mal, já tinha um bom salário naquela época, eu já conseguia me manter sozinha, eu já tinha o meu carro, já tinha o meu apartamento, e eu tinha que voltar, dar muitos passos para trás. E eu fiquei com muita dúvida se eu dava esse passo. Mas volta de novo a resiliência, o sonho e a coragem. Eu falei, não, eu vou aceitar esse desafio. Só que não era só isso, eu tinha que sair da minha cidade, que era o interior de São Paulo, e vir morar numa cidade grande, que era o Rio de Janeiro. Agora eu Foi entendi, assim essa que eu parte eu cheguei não aqui. sabia. Foi assim que eu cheguei aqui na cidade do Rio de Janeiro. Só que lá na minha cidade a gente só ouvia falar das coisas ruins, né? Sim, Que era sim. perigoso, que... Enfim, a gente ouvia muitas coisas ruins sobre o Rio de Janeiro. E eu me lembro de ter falado com a minha mãe: mãe, o que que eu faço? Eu gostaria muito de ter essa oportunidade. Eu pedi para que fosse aqui em São Paulo, mas ela só pode ser no Rio de Janeiro. E a minha mãe falou assim para mim: filha, vai, se der errado você volta. Foi o que eu precisava ouvir. Eu falei: bom, qualquer coisa, então eu volto. Ainda não tinha filhos, né, Não tinha então é mais filhos, fácil tomar uma sim, decisão como essa. sim, é verdade. E aí foi assim que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro e passei por todas as áreas, desde quem limpa o chão, lava o banheiro, faz todo o processo, atendimento, eu passei por todas as áreas Do do Outback. Outback. Uau. Fui atendente, fui recepcionista, fiz tudo, até me tornar gerente. Aí depois eu tive uma oportunidade, aí eu voltei para o cargo onde eu tinha quando eu saí da última empresa, que eu fui fazer consultoria nas Nas lojas de fora. outras. Então eu Uau. viajava o Brasil fazendo as consultorias de
RH e treinamento, que eu já fazia muito tempo Uhum. atrás. Aí chegou esse momento novamente, e ali eu já estava mais próximo do meu alvo, né? Que era me tornar sócia dessa empresa. E esse dia chegou, né? Eu me tornei sócia do Outback, e ali eu já comecei a ter uma mentalidade diferente. Apesar de ser uma grande empresa, onde é uma sociedade que você tem todo o suporte, você tem um RH, você tem um financeiro, você tem a pessoa do marketing, você tem tudo. Toda a parte de estratégia, ela já Sim, chega pronta para você. Você só só executa. executa. Então, nessa minha trajetória, eu me tornei uma excelente executora. Sei. Chega pronto e eu Sim, e eu executo. executo. Vou Perfeito. entregar o que está definido ali para mim. Então, eu me tornei uma ótima executora. E aí chegou o dia, eu vou te contar uma parte que a gente talvez não vá poder falar, tá? Mas eu vou te contar para você entender o contexto, depois você entende Tá. se precisa ou não. Nesse meio de caminho, eu conheci o Leonardo, que ele se tornou o meu concorrente. O Hum. Leonardo abriu uma outra empresa do ramo de alimentação na frente da minha loja. E ali a gente se conheceu, começamos um relacionamento, e aí eu fico grávida da Laura. E com essa gravidez, eu cancelo o meu contrato. Essa é a parte que eu não posso falar. Eu tive meu contrato cancelado, grávida. E aí uma coisa muito importante que a gente numa posição de mulher, né, de quem precisa buscar fazer algo, que você precisa crescer. Eu não venho de uma família estruturada financeiramente, nem da parte educacional. Eu sou a primeira pessoa a fazer faculdade da minha família. Na minha casa nós somos 9, éramos 9 irmãos, e eu fui a primeira que foi ali fazer a faculdade. Então, eu esperei muito para ser mãe, porque eu dizia, eu só vou ser mãe quando estiver tudo organizado. Sim, Quando eu tiver minha casa, quando eu tiver o dinheiro suficiente, que eu achava que era o suficiente, né? Porque sim. para ter filho não tem dinheiro suficiente, né? É Não tem verdade. limite. Não tem limite. Então eu tinha isso dentro de mim. Quando eu tiver tudo no tempo e na temperatura perfeita para a maternidade, eu vou ser mãe. E aí chegou esse tempo. E quando eu achava que estava tudo maravilhoso para eu ser mãe, que eu me torno mãe, algo que sempre foi muito precioso para mim, que era a vida profissional, ela desabou. Eu perdi tudo. Eu não tinha mais salário. Eu não tinha mais plano de saúde. Eu não tinha mais liderança. Eu só tinha um bebê na barriga. Quantos anos você tinha? Eu já tinha 36 anos. 36 anos. 36 anos. Tava na hora. Tava Tava na quase hora. passando da Tava hora. na hora. É porque quando a gente não encontra a hora, Deus ele fala pra gente, É ó, verdade. é a hora, Verdade. né? É a hora, porque senão a gente sempre fica com essa questão do tempo perfeito, como você mesmo falou. E assim, até aqui eu quero só fazer um gancho, porque tudo que acontece na nossa vida é matéria-prima para o cumprimento do nosso propósito. Nada se Verdade. perde, tudo é aproveitado, tudo. Então, o tempo de estágio, o tempo de preparo, o tempo da fundação, o tempo em que ainda não aparece, aonde a gente realmente está ali nos bastidores, construindo, se esforçando. E aí, às vezes, a gente pensa, meu Deus, será que eu estou no caminho certo? E aí você me diz, uma trajetória de muitos anos. Muitos. E aí você pensou, ai, agora vai, agora eu estou realizada profissionalmente, eu alcancei o meu objetivo. E aí vem o Senhor e diz: agora você vai gerar, porque agora você está pronta para alcançar, para estar no centro da minha vontade. E eu acredito muito que esse foi o alinhamento de rota que ele fez, porque Foi. e ele queimou a ponte de uma forma que não tinha mais como Não voltar. tinha. Não tinha. Não tinha como. Eu só tinha como ir para frente. Sim,
uma nova Uau. jornada, um novo tempo, mas que foi muito difícil. Foram meses difíceis para mim. Eu não estava preparada para essa perda. Sim, Apesar da gravidez ter sido planejada e eu estar muito feliz com aquele momento, tinha algo que sim. estava totalmente desalinhado com aquele momento. E aí, o que que aconteceu? Porque isso dá um livro, né, Fabi? Olha, dá, dá. Foram meses difíceis, mas assim, foi uma Sim, gravidez maravilhosa, sua Laura filha é linda, maravilhosa. linda. E o Leonardo já era empreendedor, já estava, tinha Hum, acabado de entrar para o ramo de alimentação. perfeito. E eu fui trabalhar com ele. Ele já estava com um negócio aberto. E aí a gente foi trabalhar junto. Durante essa gestação eu trabalhei com ele. Aí a Laura nasceu, voltei para o trabalho e decidi que eu me tornaria sócia do meu marido, do Leonardo, abrindo uma segunda operação junto com ele. E assim foi. Na verdade, abrimos a segunda, depois abrimos a terceira E operação. não tinha nada a ver com a Doc Não Bakery. tinha nada a ver com a Doc Ah, Bakery. tá. Não tinha nada a ver. Era o Balada Mix. Nós éramos franqueados Ah, tá. do Balada Sim. Mix. E aí, um ano depois da Laura, na verdade, 1 ano e 8 meses, eu fico grávida dos gêmeos. Quanto tempo? 1 ano e 8 meses. Então, uma pessoa que não tinha nenhum filho, em 1 ano e 8 meses tinha 3 filhos. Sim. E junto com essa gravidez veio a nossa primeira falência. Eu engravidei exatamente num momento que a gente brinca, né? Eu brinco quando eu falei para o Léo, eu falei, amor, estou grávida, porque a Laura foi muito planejada. Então, quando eu fui Aham. contar que eu estava grávida, teve aquela surpresa toda, né? Para contar. Sim. E foi uma alegria. E quando chegou a hora de eu contar que eu estava grávida novamente, o Leonardo olhou para mim e falou assim: Você está grávida agora? Nesse momento? Eu falei, estou grávida neste momento. Até então eu não sabia que tinham dois bebês na minha barriga, né? Porque esse era o sonho da vida dele. Leonardo, desde os 17 anos, tinha um sonho de ter filhos gêmeos. Uau, bênção completa. Foi. E E foi certeiro, né? foi certeiro. Foi certeiro. E aí, em meio a essa gravidez, nós tivemos a nossa primeira falência. Sim. Aonde era o Balada Mix? A gente tinha um Balada Mix no Shopping Metropolitano. Sim. Ali a loja não faliu. A que Uhum. faliu foi a que eu abri em sociedade com ele, que era num outro shopping, que eu esqueci o nome agora, Nova América. Sim. Shopping Nova América. Nunca deu certo a loja, enfim, a gente fez um investimento altíssimo e Sim. não fluiu, não deu certo. E ali veio o primeiro desafio, né? Que é uma falência, porque até então você empreende achando que vai dar tudo certo, que tá tudo perfeito, né? A gente tinha uma experiência com a primeira loja que caminhava muito bem. Junto com isso, a sociedade não deu mais certo. Nós tivemos que né, Sim. passar a sociedade e ficamos ali um tempo buscando novas oportunidades no mercado. Logo depois, a gente teve uma oportunidade de ser sócio de um outro amigo em um outro negócio na Zona Sul. Aí fomos lá, fizemos um investimento com pouco do dinheiro que nós ainda tínhamos, fizemos esse investimento e abrimos a primeira loja, depois fomos para a segunda loja. Quando a gente começou a obra da segunda loja, veio a pandemia. Meu Deus. É muita resiliência, É. gente. É muita persistência, é muita perseverança. Nós estávamos no meio da obra quando veio a pandemia e aí fecha
não pode mais fazer obra, não pode finalizar. E a gente tinha um sócio investidor, né, nessa época. Ficamos ali os meses necessários para voltar. Voltamos, foi um negócio muito, muito bom. Dentro do nicho dele, ele fluía muito bem. Uhum. E Era alimentação era de também? alimentação também. Só que ele não era suficiente para alimentar a nossa família, porque Sim, era algo muito pequeno, era um negócio muito sim. pequeno. Eu estava ali 100% à frente daquilo. Léo, nesse meio do caminho, teve uma depressão. Foi muito forte, né? É, E uma coisa atrás da outra, sim. e sem um sustento ali espiritual, Eu estava né? completamente afastada da igreja Sim, nessa época. Então eu não tinha a parte espiritual. sim. Eu tinha um marido que passava a maior parte dentro do quarto com depressão, 3 crianças pequenas, Meu um Deus, negócio. E nessa época o meu sogro já bancava as nossas contas. meu Deus. Então uma mulher que nunca foi sustentada por ninguém, salvo os meus Super pais. independente, uma excelente profissional com uma trajetória brilhante, de uma hora para De uma outra, hora para outra. É um processo, né? é Na um verdade, processo. nunca é de uma hora para outra, né? Que aquilo Sim, vem acontecendo, você vai vendo as coisas desmoronando aos poucos, mas sempre com aquela resiliência, aquele sim. sonho, aquele desejo de que vai dar certo, não vai dar certo, vamos por aqui que vai dar certo. Então, eu passei meses tendo a minha casa sendo sustentada pelo meu sogro. E aquilo era muito doloroso para mim, né, eu falava: "Não é possível", e eu saía todo dia para trabalhar de manhã, todos os dias, e voltava e chegava a hora de fechar as contas, não dava para pagar as contas do mês, e eu não conseguia ser a mãe que eu precisava ser para Sim. aquelas crianças, eu não conseguia ser esposa. Até então, eu demorei para entender que meu marido estava com depressão, eu achava que ele era um vagabundo, que estava dentro do quarto vendo a mulher dele trabalhar igual uma louca. Sem ter tempo para os filhos, e ele ali, sem fazer nada, né. E aí eu fui fazer terapia, porque eu já não estava mais Sim, suportando. porque você que estava segurando a Sim, peteca, né, exato. e aí você, graças a Deus, você correu pra Eu corri para terapia. terapia. E ali na terapia foi onde a terapeuta identificou que o Leonardo estava com depressão. Sim, Ela falou: "Olha, você está ótima, inclusive você está liberada, mas ele precisa de ajuda". Enfim, aí a gente teve a conversa, ele realmente entendeu daquele momento, foi buscar a ajuda necessária para se reerguer. E o Jairo, que é o meu sogro, né, que é o nosso sócio, ele sempre confiou muito em mim. Então ele falava assim: "Não, a gente vai abrir mais um negócio". Eu falava: "Tudo bem então, já já, mas olha, eu sou uma pessoa executora, a gente tem que achar uma franquia que vai me entregar tudo hum, pronto e eu vou hum, executar, e aí vai entendi. dar certo". Eu falava assim: "Vamos buscar". Aí a cada reunião que a gente chegava, das franqueadoras, eu falava: isso não é verdade, esse ponto não é verdade, isso aqui Você não é já possível, sabia, né". Eu falava: "Não, tem alguma coisa aí que não tá fluindo, é melhor a gente sair". E isso foi, isso veio do teu já respaldo que veio você já do meu tinha. conhecimento. Uhum. E eu falava: "Não, isso não é possível, isso não tá Sim, verdadeiro". E, paralelo a isso, o Leonardo falava assim para mim: "Não, a gente tem que abrir o nosso próprio negócio". E eu falava: "Léo, hum, eu não tenho condições de abrir nada sozinha. Eu não sei por onde começar, eu não sei como fazer, eu não sei nem estruturar, não sei da onde que a gente parte". Ele falou: "Não, você sabe, a gente vai conseguir". Eu falava: "Não, a gente não vai não. A gente vai conseguir uma franquia, uma boa franquia, seremos franqueadores e eu garanto que vai dar certo". E Leonardo sempre vinha com esse pensamento. E em meio a essa jornada, eu comecei a fazer pão na minha casa, na esperança de uau, conseguir ter mais uma renda sim, para dar aquele suporte. A loja do Leblon, ela
caminhava e ela tinha necessidade do pão de fermentação natural. Eu tinha um fornecedor que do dia para a noite ele parou de me fornecer. E aí eu fui buscar o pão no mercado e eu não conseguia, ninguém podia me entregar o pão, ninguém podia fazer, quem podia era caro demais, não era compatível. Eu falei, não, vou fazer esse pão. Aí você aprendeu a fazer. Vou fazer. Eu demorei 7 meses para fazer o pão. Que é o seu pão. É extraordinário. Gente, amanhã é aniversário da minha filha. Só um parêntese, quando ela chegou aqui, né, e todo convidado aqui do nosso programa ganha uma cesta dela. Muito bom. Porque a Doc Bakery, os produtos são de excelência. Hoje você está conhecendo uma história, olha, uma história real. E talvez você esteja aí, meu Deus, olha isso. Eu também talvez estou sendo sustentada por alguém, por um familiar, e estou passando por essa vergonha. A gente está falando para o Brasil e para o mundo. E como é bom, vocês já vão entender agora, depois, é porque o final da história é muito mais legal, né, Fabi? O Com final da história é certeza. muito mais legal, mas você precisa entender de onde partiu. Olha quantos recomeços, olha quantas dores. Precisou ter ali a parte, né? A gente tem aquela palavra que a humildade precede a honra, ou seja, que no lugar da tua vergonha, dupla honra, então é o cumprimento real dessa palavra. Que eu me coloquei também debaixo dessa palavra, e você, eu tinha noção da tua história, mas não nessa profundidade. E olha que privilégio, Brasil, e esse programa é para isso, para você se sentir inspirado. Porque se hoje você está passando por alguns desses desafios, existe uma prova real aqui de superação e de recomeço. O importante, o que que é? A visão e perseverar. Porque se você tiver uma visão, se você tiver um sonho, isso te puxa. Mas sem perseverança, sem consistência, você pode acabar perecendo no meio do caminho. Então, nada se perde. E agora pode continuar, porque só para trazer um gancho, porque para a gente conectar, porque eu tenho certeza, Fabi, que a tua história está conectando com muitas Amém. mulheres. Muito, é um canal para empresários e para empresárias, mas eu tenho certeza que tem muitas mulheres que estão assim, tá, e aí? E deve ter mulheres assim, tá, mas e aí? E aí? Conta E mais. eu me coloco aqui à disposição, sabe, para dar suporte, para ajudar, para, sabe, porque é possível, Linda, é é possível. possível. Não é fácil. Não. A jornada não é fácil. É, conseguir fazer o pão dentro da minha casa foi difícil, Ué, porque eu mas os fazia o 7 pão meses. em meio às crianças, né? Eu tinha os filhos, tinha a casa, tinha o trabalho, tinha todo aquele sentimento de que tinha que dar certo, mas ao mesmo tempo sentava para fazer as contas, falava: Deus, o que que eu pago esse mês? E a gente está falando de 3 A gente anos. está falando de 3 anos. Gente, 3 anos. 4 anos, né? Que a gente teve 4 um anos. período aí de Sim, obra e tudo. perfeito. 4 anos. Eu e o Léo, a gente disputava para ver quem ia buscar as crianças na escola, porque eu tinha muito medo de ser cobrada na porta da escola. Você chegou a dever a escola? Devi muitos meses, muitos, eu devia muito, eu devia. Aí a gente conseguia um crédito no cartão, ia lá, parcelava um pouco do que a gente devia, a gente estava sempre devendo. Então eu morria de medo de chegar na porta da escola, encontrar o dono, que era uma pessoa maravilhosa, e ele me chamar, né? Ô, Fabi, como é que tu vai pagar aqui esse mês? Uau. Então, foram momentos muito difíceis mesmo, financeiramente, como esposa também, mãe, foi bem difícil viver essa fase. E esse pão, ele não dava certo, não. Eu não sei o que que aconteceu, o pão não dava. Mas eu tenho uma outra coisa que meu pai falava assim: "Ô bichinha tinhosa". Ele usava Hum, essa palavra, sim. né. Ontem meu marido me chamou de teimosa. Ele me chamou de teimosa, falei: "Não é possível não, ele tá me chamando de teimosa, mas esse negócio aqui eu tô vendo que vai dar certo". Falei: "Vem aqui ver a teimosa, ó, consegui, tá bom? Você estava fazendo, 4, agora eu tô conseguindo fazer 9, ó". Porque tinhosa e teimosa, né, mas Sim, para o bem. sim. Então eu falei: "Não, esse pão ele vai dar certo". E aí
chegou o tempo, graças a Deus, desse pão dar certo. Aí eu Sim. comecei a fornecer para nossa loja do Leblon o pão. Comecei a fornecer para os amigos, eu ia dando para o pessoal provar. Muita gente comeu pão ruim, Uhum. comeram muito pão duro, muito pão. Nossa, seu pão é maravilhoso. Tudo é maravilhoso, Fabi. Tudo, Ai, tudo. Amanhã é obrigada. aniversário da minha filha, eu nem contei. E o café da manhã dela, ela não sabe, porque quando esse programa for ao ar, já vai ter passado, né? Mas ela falou: ai, mãe, eu queria tanto uma cesta da DOC, sabe? Ser acordada com uma cesta. Coisa mais E aí, linda. quando ela chegou aqui no estúdio, eu estava finalizando a encomenda. Por quê? Porque é tudo fresquinho, é tudo artesanal, sem química. São produtos de excelência, de altíssima qualidade. E por isso que é uma empresa que tem 3 anos, que teve um crescimento lindo e sobrenatural, mas porque por trás dessa história, o que embasa é muito choro, é muita lágrima, é muita superação. São pequenos começos e recomeços. Começou a produzir pão e ficou 7 meses tentando uma receita dentro de casa. Quantas vezes você já começou algo e parou porque você encontrou uma pedrinha no seu caminho e você desistiu, e você olhou para a circunstância, você se comparou, você olhou para quem estava conseguindo e você não. Eu acredito muito que a comparação, ele é o elemento motivador da procrastinação. Quem se compara, paralisa. E se a gente depositar a nossa motivação do que a gente vê nas redes sociais, que é só palco, a gente realmente perece, porque nas redes sociais está todo mundo feliz, está todo mundo com boletos pagos, está todo mundo sorrindo, mas o que sustenta verdadeiramente algo grande são os pilares, é a fundação. E hoje eu vejo quanto Deus investiu em fundação estrutural para que vocês possam sustentar o peso da Sim. glória dele no crescimento que já aconteceu tão rápido em 3 anos, porque, Fabi, 3 anos, 30 colaboradores, 2 unidades. 50 colaboradores 50, agora. tô desatualizada, aleluia. E agora, terceira unidade, um crescimento rápido, né? Sim. Se você parar para abrir, para pensar, poxa, abrir uma empresa, 3 anos, 50 funcionários indo para a terceira unidade é um crescimento exponencial. Só que você não nasceu em berço de ouro, Não, não foi algo que você tinha um bom dinheiro para investir, você foi também lá e não. investiu, não. Mas uma história como essa, então isso é algo brilhante. Eu, ó, bato Ai, palmas para você. Eu tenho certeza que esse programa ele vai te encorajar, mulher. Ele vai te tirar daquele estado, poxa, se ela conseguiu, eu também consigo. com E você não certeza. sabe ainda da história um terço, tá? Com Porque ainda certeza. tem mais. Eu só tô aqui contextualizando e você fica aí. E aí, Fabi, como que foi assim, Doc Bakery? Porque o nome foi certeiro, a logo foi certeira, o ambiente que vocês construíram ali não dá vontade de sair dali. A É. gente sente ali, a gente sente uma paz, é muito gostoso, o conjunto da obra. Vocês estudaram isso? Foi algo só do seu coração e do seu marido? Como que vocês fizeram uma construção? A embalagem, como que nasceu isso assim? Porque nasceu perfeito. Nasceu assim, perfeito. A logo é linda, É. o nome é lindo, o ambiente é maravilhoso, os colaboradores, você tem um time incrível. Então, conta agora, assim, como que foi? Você sonhou? Você sonhou com esse nome? Que foi muito certeiro, Fabi? Olha, até para eu falar como foi, só tem uma coisa que é muito clara para mim. Eh, eu estava muito massacrada, eu estava muito cansada, eu estava muito, fraca já. Sim, E eu não via mais saída para mim, para minha casa, meu eu não Deus. queria mais ser mãe. Teve um dia que eu botava os 3 para tomar banho, né, para agilizar, que mãe tem que Sim, agilizar, tem que né. agilizar. E eu senti uma vontade tão grande de bater neles, porque eu estava tão cansada. E eu falei: "Eu não posso mais viver do jeito que eu tô vivendo". Eu não queria mais ser esposa. Meu Deus. E nessa época eu tinha uma pessoa que ia me ajudar na minha casa. Time, se puder ter um guardanapinho, um lencinho, por favor, porque acho que até eu vou chorar também.
Eu prometi que eu não ia chorar. E a Mônica falou assim pra mim: "Fabi, vamos na igreja comigo". E aí eu Hum. falava pra ela: "Tá bom, um dia eu vou". E passava mais uma semana, ela ia uma vez por semana me ajudar em casa. E ela falava: "Vamos pra igreja comigo". E eu falava: "Tá bom, Quem Mônica". era ela? Mônica. Ela Sua era minha amiga? faxineira, Uma faxineira? que ia uma vez por semana na minha casa. E eu falava: "Tá bom, tô precisando mesmo ir". E até que chegou o dia que eu fui, né, atendi o chamado da Mônica, e eu fui pra igreja, e ali eu acho que acho não, ali foi onde começou uma Sim, nova trajetória. sim. Ali eu me entreguei novamente para Você Jesus, já eu já conhecia? era batizada, Ah, você eu estava já afastada eu então. estava afastada, e eu me afastei da igreja por sofrer dentro da igreja, né, Sim, se por viver decepcionou. decepções ali dentro, né, Hum, decepções num relacionamento anterior, então eu briguei com Deus de uma maneira que eu falei: "Não, o mundo é muito mais fácil". E fui viver a vida no mundo. E foi muito mais fácil mesmo, no começo foi maravilhoso, foi ótimo. Preciso. Obrigada. obrigada. Até até que eu cheguei, né, eu diria que talvez no fundo do poço. Sim. Como pessoa, eu me sentia no fundo do poço. Eu não tinha força mais para continuar. E ali eu voltei para a igreja. Eu lembro que estava tendo uma campanha de 7 sextas-feiras do impossível. As causas impossíveis, era algo assim. E eu falava: "Vou cair nessa campanha aqui. 7 sextas-feiras eu vou estar aqui". E foi. Passou as primeiras 7, nada. Acho que nas primeiras 7 já vai acontecer Sim, alguma coisa, sim. né. Eu falava: "Não". E vários testemunhos, eu falava: "Não é possível. Eu já tô aqui 7 sextas-feiras, Deus". Fui de novo para minha segunda campanha, mas ali foi Deus foi Sim. trabalhando em mim, no meu coração. E quando eu comecei a fazer os pães, eu queria ter um Instagram para vender para os meus amigos, para divulgar e vender na Uhum. rede social, até porque até então era uma época onde todo mundo vendia na rede social. Sim. Várias pessoas davam cursos sobre pães, eu falava: "Ah, eu vou aprender a fazer o pão, daqui a pouco eu já estou sabendo tão bem, vou fazer um curso, vendo na internet, eu tenho que ter um nome". Aí eu falei: "Léo, me ajuda a ter um nome?". E aí foi o Léo quem trouxe a Doc Bakery. Nossa, Deus deu a visão para ele. Foi. Porque é D.O.C, né, a gente colocou os Sim. pontinhos, porque o DOC significa Denominação de Origem Controlada, que é um selo que é usado para vinhos, para queijos, produtos de muita qualidade. Hum. Então a gente sabia que a gente queria produtos de muita qualidade, Sim, porque eu venho desse meio de sim, produtos com muita sim. qualidade, serviço de qualidade, entrega de qualidade. Então, quando ele falou de DOC, eu falei: "Nossa, achei ótimo. Mas vai significar o quê?". Ele falou: "Não, vai significar isso mesmo, Uhum. produtos com muita qualidade". Falei: "Então tá bom". E eu com meu pão maçudo, coitadinho. Falei: "Tá, eu vou chegar nesse ponto aí". Então eu fazia os pães, eu ainda não tinha o objetivo de ter uma padaria, Uhum. eu estava muito mais voltada porque, eu tinha um desejo muito grande de fazer o negócio que nós tínhamos, crescer Lá no Leblon. lá no Leblon. Sim. Eu queria que ele expandisse, nós formatamos ele para franquia, abrimos algumas franquias, vendemos para alguns estados, mas era abre e fecha. Era um negócio maravilhoso, com uma lucratividade muito legal para o tamanho do negócio, porque era um negócio pequeno, Sim, mas nós éramos muitos sócios, muitas cabeças pensando, e a sim, gente sempre barrava na hora das decisões. Um sim, queria ir para a direita, o outro sim. para a esquerda, e a gente ficava paralisado muitas vezes,
sem saber qual direção seguir. Sim. E isso foi me motivando a sair daquela posição e talvez ter um outro negócio. Pessoal, seu e do seu marido, aonde vocês pudessem ser A vocês. gente. Que a gente pudesse ser o cabeça mesmo Sim. e que as ideias que a gente tinha de expansão, de Aham. crescimento de Vocês negócio pudessem pudesse ser executar. validado. Sim. E aí, Léo sempre vinha com aquela ideia, não, vamos fazer nosso próprio negócio. Aí eu falava, então tá, Léo, vamos fazer o seguinte, então. A gente pode fazer. E eu usava uma palavra que era uma padariazinha. Sim. Ainda bem que Deus me corrigiu, né, no meio É. do caminho, né? Porque eu costumo sempre dizer que a sua comunicação determina o seu resultado. Porque tudo aquilo que você fala, você pensa. E aí tudo aquilo que você pensa, você sente. E aí tudo aquilo que você fala, pensa e sente vira uma crença. E toda crença é autorrealizável. Então, se você quer mudar os seus resultados, a primeira coisa que você precisa ajustar é a sua comunicação. Tem uma frase que eu sempre falo para os meus alunos, e outro dia até uma aluna minha, ela falou, Gisele, a sua frase ficou na minha cabeça. Ela falando assim, eu sempre falo que existem ótimas pessoas em busca de ótimas empresas. A gente só precisa aprender o dever de casa de aprender a contratar, porque assim como as pérolas passam por um processo para serem encontradas, assim é aquele excelente colaborador que vai fazer parte do seu time. Ele não vai vir, dificilmente ele vai vir na indicação, aquele currículo que alguém disse para você, olha, contrata que é de confiança, meu sobrinho, dá uma oportunidade que você vai ver. Dificilmente vai ser aquele currículo que te colocaram ali debaixo da sua porta. Isso é uma questão do acaso, de sorte. Mas quando você usa um processo, uma metodologia comprovada e validada, você vai entender que é você aqui profissionalizar o processo para que do outro lado comece a aparecer profissionais qualificados em resposta à qualidade do seu anúncio, à qualidade da sua descrição do cargo. Então, se você quer mudar o seu resultado, seja nas suas contratações, no seu time, no seu lucro, a primeira coisa que você precisa fazer é ajustar a sua comunicação. Como pode uma padariazinha, Doc Bakery, que a gente senta ali e não dá nem vontade de ir É. embora. Mas aí, Deus me realinhou. E quando a gente Perfeito. decidiu que realmente faria uma padaria, que a gente, então tá, vamos desenvolver Aí você já estava a caminhando nossa com o Senhor, padaria. então. Já estava caminhando com o Senhor, Entendi. já Perfeito. estava. Gente, olha isso. E aí, o Jairo, né, ele falou, não, tudo bem, então eu faço investimento em vocês e a gente entra como sócio. E assim, era algo que não podia dar errado. Sim. Nós não tínhamos segunda chance. Sim. Era todo o investimento que o Jairo tinha, e ele ia corajoso, né? Sim. Ele com muita coragem ia botar nas nossas mãos esse dinheiro. Então, assim, a gente não podia dar errado. Porque se desse errado, era a gente e o Jairo com problema. Então, porque Mas Deus levantou o seu Jairo para financiar o propósito, o cumprimento do propósito Foi. dele aqui na terra, na vida de vocês. foi. E ali, quando a gente decidiu o que faria, a gente começou a fazer o nosso plano de negócio. Que aí Perfeito. eu acho que é algo Perfeito. que é muito necessário quando você Vai empreender. vai Esse é o empreender. primeiro passo. É. E dentro do nosso plano de negócio tinha o plano A, o plano B, o plano C, o plano D. Uau! Então, a gente pensou em várias possibilidades. Olha, a gente vai primeiro nesse caminho. Se der errado, vai ser esse, se der errado, vai ser esse, se der errado, vai ser esse. Então, Ele é hoje, conforme, né? Então ele é muito bom em calcular rota, né? É. Você é execução, sim, né? E ele é a rota, ele calcula muito bem, Isso porque o aí. conforme ele enxerga coisas que às vezes o dominante não consegue enxergar. O dominante vai, E ele né? tem paciência para ver, né? Esse para Isso. frente, que eu sou Isso, você é daqui para lá e ele é de lá para cá. extremamente Deus não imediatista. erra, perfeito. É. E o que eu tava falando? Você estava falando nessa questão, e aí o seu sócio, seu sogro foi, ele foi. investiu, vocês fizeram um plano O A, plano B, A. C, se desse errado, tinham vários planos, e não tinha como dar sim, errado. Não tinha. E
algo muito legal quando a gente fez esse plano de negócio é que eu ainda tenho planejamento do meu plano de negócio para executar dentro do negócio. Perfeito. Então, da Sim, importância de você sim, ter esse cuidado na sua construção do seu negócio, sim, né? E é claro que ali tinha algo que nos motivava muito a fazer dar certo, que era a situação que nós estávamos vivendo. Era a única chance da gente sair daquele lugar em onde a gente estava. Então, o Léo ficou com a parte da obra. Ele falou: sim, deixa comigo que eu vou fazer um negócio bonito. Então, quando você diz que lá é bonito, que é agradável, olha, tudo mérito do Léo. Aquela visão, tudo aquilo ali é o olho dele, com riqueza de detalhe. é, e ele é muito bom nisso. Então, ele fez aquilo ali com muito detalhe. Muitas noites ele ficava sem dormir, ele ficava sem comer. E eu fiquei na parte de desenvolver os produtos. Sim, Então eu falei, então tá, vou desenvolver todos os produtos. Aí fui fazer todo o dever de casa, né, que é necessário, desenvolver o cardápio, desenvolver o produto, buscar pessoas. sim. A gente começou, o nosso quadro de funcionários, tinham 13 pessoas, Já começou com 13, com porque para 13. tua operação, né, esse era o mínimo, assim. Era o Sim, mínimo. sim, E eu era gerente de tudo, só tinha eu. E eu tinha várias pessoas para me dar suporte. sim, Contratei consultoria, né, que tinham sim, mais conhecimento do que eu na parte que eu não tinha, ali no sim. desenvolvimento de produto. Então, eh, Então você já tinha sempre essa mentalidade voltada, não sei, peço ajuda, peço ajuda, porque isso é sempre. muito importante, Fui Fabi. fazer Tem muita gente curso, caindo com orgulho, que não reconhece que precisa, não existe isso. vai ficar para trás. Olha, hoje mesmo eu estava pensando, poxa, eu queria um pouquinho mais de tempo para poder fazer um desenvolvimento nessa área aqui. Então, Sim, quer dizer, minha mente está voltada a sim, encontrar um tempo aí hoje na sim. minha agenda para Agenda, que eu possa fazer um desenvolvimento de outro ponto que eu não sim, tenho competência suficiente sim, ainda. sim, Então, esse ponto ele é essencial, porque a gente não sabe tudo, sim. E empreender é um conjunto de habilidades que se aprende. que se aprende, é verdade. Então, eu fiz o cardápio, então, mas assim, quando você fala, Fabi, como é que foi? Você sonhou, você isso? Eu falei, não, eu não sei como foi. As coisas foram E não teve nem acontecendo, muito tempo, a né? mão de Foi. Deus, ela foi Aham. tomando Graças a Deus. conta daquilo. eh, as coisas elas foram acontecendo. Gente, não é que foi fácil, não é Nunca que é. foi fácil, Uhum. mas não foi impossível. E quando você fala para a gente não se comparar, eu me lembro que eu fiz muita pesquisa de mercado, fui a muitos lugares, a gente foi para São Paulo, né, que é uma Sim, outra referência aqui perto, rodei todo esse Rio de Janeiro, buscando pessoas que faziam, que já estavam no ramo fazendo o que a gente gostaria de fazer. E eu falei: "Não, a gente vai fazer essa parte aqui, nós vamos fazer diferente, vai ser assim, 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 assim". Porque realmente quando você fica focado no que o outro está fazendo, é. você se limita. Sim, E eu brinco que se eu soubesse que aquele processo, fazer tudo que a gente faz, aquela quantidade de produtos que a gente faz, e eu tinha um objetivo, era fresco todo dia, 2 vezes ao dia. Então eu produzo todo dia e os meus produtos são feitos 2 vezes ao dia. meu Deus, é Fora altíssima a os que são produção. feitos o Sim, dia todo ali para ter o sim. frescor. Então eu brinco que se eu soubesse que era tão difícil, eu não tinha feito. Só que você não teve nem tempo de Eu não pensar. sabia, não. Eu não sabia que ia ser tão, né, que ia ter Sim, esse desafio, mas eh, aí veio um aperfeiçoamento, a gente foi trabalhando para desenvolver, para fazer com que desse certo. E nós abrimos a Doc Bakery sem anúncio, esse era um dos nossos objetivos. Eu falei: "Léo, a gente vai,
A gente já tinha um Instagram ali, que eu já Aham. vendia pães em casa, né? Quem rolar meu Instagram até o Sim, final vai ver os pães que eu vendia na minha casa. sim. Ah, vou fazer Faz isso. isso. Mas a gente não tinha anúncio, não Sim, divulgou para sim. ninguém. Você quis Nós começar devagar, devagar. sem botar muito Porque era holofote. uma operação que eu não tinha experiência. Entendi. Então eu falei, a gente vai abrir as portas, conforme as pessoas vão chegando, a gente vai ajustando, vai alinhando a rota e vai vendo a necessidade de fazer O o marketing, o marketing, anúncio e qual o tudo mais, momento que a gente vai divulgar. começar. Sim, E você vê que o cliente, muitas vezes, ele vai nos moldar. Ele vai sim, dizer o que que ele precisa para aquele lugar que você está. sim. Logo no começo, nosso objetivo era trabalhar até 3 horas da tarde e fechar toda segunda-feira. E assim fizemos. Nós Sim, abríamos cedinho, né? O padeiro lá começa na madrugada, sim. como todo bom padeiro. Aham. E a gente fechou 3 horas da tarde, como a grande maioria fazia nesse ramo. E a gente fechou a loja e ficava ali terminando de alinhar, fazer processo, fazia reunião. E aí a gente descobriu o quê? O cliente vinha era tarde, ele não vinha, ele vinha muito mais à tarde do que de manhã. Eu falei, Leonardo, não vai dar, a gente não É. pode ficar fechado. Eu nunca fui lá de manhã. Pois é. Pô, de Hoje bem? a gente tem um 50-50, basicamente. 50% do nosso público no café da Sim, manhã sim, e sim. A gente 50% se no lanche da organiza, a tarde, gente já pensou várias vezes em ir, mas aí a gente acaba fazendo, sabe o quê? Pedindo. pedindo. Para sábado de manhã a gente fazer aquele café da manhã tranquilo, aí a gente pede o pão para as meninas, a gente pede o nosso pão, e aí a gente costuma fazer isso. Mas geralmente a gente vai lá mais 6 horas, a Vai gente vai mais para mais. na Exato. parte do lanche. Isso. E aí, essa já foi a nossa Virada primeira de mudada de chave. rota. Falou, ó, Entendi. já não dá. A partir da semana que vem nós vamos E vocês alinharam isso reestruturar rápido. rápido. É, O porque é cliente não assim. pode bater na porta e a porta tá fechada. Não, semana que vem eu vou Sim, reestruturar. Aí refiz lá a jornada, a escala e sim. passamos a abrir todos os dias. Falei, só que, Léo, além da gente abrir todo dia, a gente não vai mais poder fechar segunda. Porque a minha estruturação nos permite abrir todos os dias. Vamos fazer diferente. Ah, Aham. mas ninguém abre segunda. Eu falei, não, a gente vai abrir. E assim foi, logo E no assim início. foi. E foi um boom, né, Fabi? Aí o que aconteceu? A gente começou ali, Sim, alimento Instagram, aquela sim, coisa bem sem sim. patrocínio, sem nada. E quando a gente. Algo que o Léo exigiu, ele falou assim pra mim: olha, você tem que trazer um doce. Esse doce ele tem que ser gostoso e inédito. Falei, pronto, agora ficou ruim pra mim mesmo. Eu já não sabia como criar esse negócio aqui. Você ainda quer que eu faça um doce novo que não tenha? Eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso? E qual foi? Foi o Supreme, que em Nova York estava estourado. É o de pistache? É aquele Urron. Ah, Aí eu falei, então tá, a gente vai trazer. Só que eu nunca tinha comido. aí tu foi lá? Não, não fui lá não. A gente desenvolveu tudo aqui, já tinha Sim, gente começando a fazer, sim. aí a gente começou a pesquisar como é que fazia, todo o processo, aí desenvolvemos os cremes para fazer Perfeito. e já abrimos com esse produto. Esse Sim. produto ele já estava começando a fazer um burburinho Aham. aqui Ah, no tá. Brasil. Entendi. E aí, passados uns 2, 3 meses da nossa operação, chegou um final de semana, Gi, que eu olhei para fora daquela rampa, estava tudo tranquilo, a gente tinha uma operação muito tranquila. E eu olhei para fora da nossa rampa e de repente tinha uma multidão de pessoas descendo. Eu falei, gente, onde é que vão essas pessoas? Será que tá tendo alguma coisa aqui do lado? Que eu tenho um vizinho ali do lado, né? Isso tinha quanto tempo de doc? 3 meses, mais ou 3 menos, de meses. loja. Só que não, era todo mundo para doc. E eu falei, meu Deus, e agora? Não tínhamos produto suficiente para atender. Não tinha pessoas suficientes para atender. E isso foi no sábado, foi no domingo, e aquilo se estendeu. Na outra semana aconteceu de novo. Aí nessa semana a gente já falou: não, vamos aumentar um pouquinho o nosso produto Uhum. para a gente poder atender. Não deu. A gente teve que fechar a loja. Chegava, a gente não tinha produto. O cliente ia na vitrine, olhava o produto, pedia. Quando ele sentava, o pedido já tinha vendido.
enfim, vivemos um Sim. caos maravilhoso, né, um problema Sim. maravilhoso para se Sim. Para se corrigir, resolver, sim. mas foi assim, chuva de reclamações, muita Imagino. gente nos incentivando também: "Não, continua, vai lá, vai dar certo, e faz a rota". Perfeito, Fabi. E Aí a muita importância da gente mentalidade também, de mentalidade, continuar, de como é que aprender com você o vai erro isso e aí. vamos. E aí, às vezes, é você parar, botar o teu corpo fora do que tá É, acontecendo ali, que eu olhava, assim, o chão era preto de sujeira, porque era muita gente pisando, era muita circulação e a sim. gente não tinha gente suficiente para Meu fazer Deus. tudo, atender o cliente, limpar a mesa, limpar o chão, que eu falei: "Olha, ao meio-dia nós vamos fechar hoje, e nós precisamos de 3 horas para nos reestruturar". Aí quando deu meio-dia eu falei: "Fecha a loja, vamos nos refazer e quando for 2 horas ou 3 horas a gente volta". E assim fizemos, no primeiro final de semana. E assim você foi O que gal aconteceu? As pessoas formaram uma fila lá fora e ficaram esperando a gente 2 horas para abrir. Já não deu os produtos de novo. E aí a gente realinhou a rota, passamos a fazer uma operação de 24 horas. Nós produzimos a madrugada inteira ali e paralelo a isso, contratar pessoas, desenvolver as pessoas, treinar as pessoas que é um desafio muito para grande. atender. Sim, E hoje nós temos lá 35 pessoas, né, eu falei que a gente tem esse número maior, porque eu tô considerando as pessoas que hoje a gente tem sim, no Leblon. sim, Então hoje a gente tem 35, gira ali entre 35 e 38 pessoas. Já produzimos hoje para a loja do Leblon, sim. Ou né, já não seja, operamos 24 horas, já temos uma aham, jornada já tem uma mais jornada mais estruturada. estruturada. E aí vem GR Academy na minha vida, né. Perfeito, porque agora eu vou te perguntar exatamente isso. Primeiro, antes de te perguntar da GR Academy, eu queria muito que se você pudesse voltar no tempo e conversar, dar um conselho para a Fabi, que estava começando, o que você diria para ela? Porque essa Fabi, a que estava começando, tem muitas aqui. Sim. Então, se você até puder falar diretamente para ela, que você vai, assim, se você pudesse voltar atrás, sabe? Hoje você é uma mulher que está vivendo um tempo sobrenatural com Deus, né? É A sua verdade. família caminhando com o Senhor. Eu vou pedir para você falar um pouco sobre isso também, Uhum. porque o Senhor, ele foi a virada de chave né? Era o que faltava, É, né? Porque assim, vocês fizeram na força do braço, foi. fizeram, mas o essencial não estava presente. E quando vocês abriram a porta para ele entrar, né, a Sim, partir de você e agora toda a sua família, sim, graças a Deus, é ele verdade. foi começando a alinhar tudo. Mas assim, antes da gente entrar na tua transformação, e eu sou muito feliz porque eu faço parte também da sua vida. A Fabi é uma das nossas mentoradas e é muito honroso para mim ter alguém assim pertencendo à minha escola, uma história tão bonita, uma história de superação que inspira tantas pessoas. Se você pudesse voltar no tempo e conversar com a Fabi, que estava começando, o que você diria para ela? Ah, eu ia falar assim: "Fabi, você não precisa carregar todo o peso nas suas costas". E falo, eh, emocionada mesmo, porque para você desenvolver um negócio e fazer um negócio dar certo, né, no nosso país, com todos os desafios que a gente escuta todos os dias, né, eh, a gente como mulher, mãe, eu como uma pessoa extremamente executora que sou, eu carreguei demais tudo nas costas, né. Eu confiei pouco nos processos, eu confiei pouco nas pessoas, que hoje Te dão é toda a algo base. que eu consegui, através de vocês, reestruturar. Então eu diria isso, não carregue todo o peso, não se culpe pelos erros, porque os erros eles vão te impulsionar, eles vão te levar para o próximo nível e confie nas pessoas e nos processos. E não pare, né, E Fabi? não pare, não pare.
porque vão vir pedrinhas, vão vir vergonhas, né? E eu passei por isso também, sabe? Eu também, nesse meu realinhamento que Deus fez, e você fala da tua história, eu fico olhando para minha, quando eu comecei lá no escritório do meu pai como boy, né? E eu já me formando, e ele, não, 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 você vai começar andando na rua. Quer aprender? Vai andar na rua, vai para a inspetoria, vai para o banco, vai para a prefeitura, vai para a caixa carimbar pis, vai andar na rua, porque dentro do escritório tu não vai aprender nada, vai para a rua. E eu comecei a aprender o meu trabalho na rua, sabe? E eu rodei todos os setores do escritório: recepção, arquivo, faxina, secretária, arquivista, e eu limpava, e assim, fazia imposto de renda, digitava, faltava alguém na contabilidade, Gisele, faltava alguém no DP, Gisele. E aí eu fui sendo esse escape, né? Faltou aqui, vai lá, manda pra rua, vai não sei o quê, faz tudo mesmo. Eu fui realmente uma faz tudo, e eu estava lá, no meu estágio, na Unisys Brasil, na multinacional, eu já tinha um rendimento bom, eu estava perto de ser efetivada, meu pai me convidou para trabalhar com ele, e ali eu fiquei 5 anos sem receber nada, eu achei que eu ia receber, que eu ia ter uma sala, e aí ele falou, eu não vou primeiro, não vou te limitar a um salário, eu não quero que você tenha uma mentalidade de salário, porque eu fiquei aí tantos anos da minha vida no banco, fui mandada embora da noite para o dia, porque eu tinha uma segurança num salário. E eu já vi, minha filha, que não é isso. Então, eu não vou programar a tua mentalidade para te dar um salário e você se acostumar com o salário. Então, você vai ganhar de acordo com, com o seu rendimento, com a sua produtividade. Mas foram 5 anos na fila. Meu Deus. Então, eu digo, meu pai, ele me treinou para isso. Pai, te amo. Em breve o senhor vai estar aqui gravando comigo. E eu sou muito grata, porque a empresária que eu sou hoje é porque o senhor me deu instrução, o senhor me desenvolveu, me treinou, me formou. E hoje eu posso ajudar outras pessoas, porque eu tive todo o ensinamento com o Senhor de mais de 20 anos, começando a construir contigo na varanda da nossa casa. Então, eu sou muito grata, só um gancho para o meu paizinho Edson Rangel. Eu te amo. Então, Fabi, obrigada pelo conselho que você deu para empreendedora que está passando também por esse processo. E eu queria saber, né, o que te motivou ano passado, quando a gente se conheceu, a gente está 6 meses juntas, e nesses 6 meses aconteceu muita coisa na sua vida, Muita. né? Foi assim, um aceleramento, foi muito alinhamento de rota, muita mão de Deus, foi muito tudo. Para Foi. agora você me entregar a notícia que você está com uma chave da loja É, nova no meu prédio, que vai ser é verdade. maravilhoso, né? Posso falar? Nova Pode. Doc Bakery. Hoje já tem uma Doc Bakery, né, que é na verdade tem uma Doc Petit no No Leblon, que foi a Leblon. primeira. E aí existe a Doc Bakery lá na Via 9, né, que é Na Alfredo Baltazar da Baltazar. Silveira. Qual é o número? 1795. 1795. Se você quiser fazer um coffee break, levar seus colaboradores, fazer um brunch maravilhoso, pense em um lugar onde você senta, você sente paz. Mas é um perigo que você fica, e aí você quer tomar mais um café, aí você toma um cappuccino de pistache. Gente, o que é isso? E aí você É. come um pãozinho, aí você come um sanduíche. É um ambiente gostoso, tudo muito bem pensado, e Deus está naquele lugar, Sim. né? E agora Doc Bakery no absoluto business, porque nós Primeira mão. precisávamos, que onde é a minha escola, nós precisávamos de um lugar, porque às vezes até para a gente levar um cliente para tomar um café, ali a gente não tinha, né? Não desmerecendo ali a outra padaria que tem ali, não tem nada a ver, nada se compara com o ambiente, com a com o sensorial da marca de vocês. É o cheiro, é o sabor, é todo o conjunto da obra, né? E Deus, porque Deus. só ele poderia ter feito isso, Só né? ele. Então, assim, a Fabi de 6 meses atrás e a Fabi de hoje, o que que mudou em mentalidade? Ai, mudou muita coisa. Quando eu cheguei naquele nosso encontro, como foi o nome mesmo Foi o daquilo que tu maestria fez? em No liderança. Maestria, né? Sim, E você falava e falava comigo. Você falava e parecia que estava falando comigo. E eu tava ali, tanto que para eu estar ali foi difícil. é Eu parar o meu verdade. dia, eu Sim. falava, meu Deus, como é que eu vou ficar todo esse tempo fora da loja? Porque ou eu tenho que estar na loja ou eu tenho que estar cuidando de criança. O tempo era um recurso ali que você não Já tinha, era né? algo que eu falava, Sim, não, eu vou me dar esse tempo, vou me dar esse sim. direito e vou lá entender, conhecer mais o trabalho dela. E
eu estava exausta. Sim, E por outro lado, eu já conhecia vários processos das grandes empresas onde eu trabalhei que eu sim, ainda não executava. Porque quando a gente se torna empreendedor, empresário, né, e você está começando o seu negócio ali do zero, você vai ser tudo. E uma das coisas que eu mais sentia dos meus sentimentos, assim, que hoje melhorou muito, tendo vocês sim, comigo, era a solidão. Você se sente sozinho. Você não tem com quem trocar, você não tem alguém do teu ramo onde você senta para se reunir. Você não sabe quais as praxes que estão no mercado. Será que o teu CMV está compatível com o que a concorrência está fazendo? sim. Será que esse resultado que eu estou dando é um resultado mesmo que é compatível com o meu negócio? Porque assim, quando você vem de grandes empresas, isso tudo já foi feito Prontinho, é, grandes análises, sim. né? A gente começava a nossa estruturação do próximo ano em outubro. Em outubro nós já tínhamos metas de venda, que hoje eu também tenho. Você estava comigo, nós estávamos juntas lá em dezembro fazendo as nossas Sim, metas desse ano. Já fechamos o primeiro trimestre com com os sucesso. resultados. E eu estava me sentindo exausta e sozinha. Eu não tinha com quem trocar. Né, se o que eu estava fazendo estava ok, e dentro de mim vinha aquela vontade de estruturar tudo, de botar, sabe, de ter todos os meus colaboradores com as suas funções escritas e desenhadas, eu mal conseguia fazer uma reunião. Quando eu conseguia fazer uma reunião, eu falava: "Ufa, graças a Deus eu consegui fazer uma reunião". Não conseguia botar aquela rotina, A porque eu rotina. estava imersa na operação. Sim, Então, quando eu tive ali naquele primeiro momento, e o que me motivou era isso, eu falava: "Eu quero estruturar o meu negócio, eu quero", e eu sempre amei desenvolver pessoas, eu sempre gostei sim. de ver as pessoas crescendo, sabe, quando eu abro às vezes a minha rede social e eu encontro alguém de 20 anos atrás, e aquela pessoa está num outro patamar, e ela cresceu, e ela foi promovida na empresa, sabe, ou um colaborador que eu deixei lá atrás em desenvolvimento, e hoje ele está muito mais desenvolvido, e isso alegra o meu coração. E eu trabalho hoje, né, eu falo muito para a minha equipe que eles precisam pensar no próximo passo. Se não for ali dentro, ele precisa estar preparado para outro lugar. Sim, E outra coisa, eu não quero ninguém falar mal da minha empresa. Eu quero que as pessoas que contratem os meus funcionários, contratem elas, porque eles são os melhores funcionários que tem no mercado. muito bom. É muito doloroso você perder. Eu fico bem chateada quando alguém vai lá roubar um funcionário, mas eu não quero que aquela pessoa saia dali sendo qualquer pessoa, Mas isso está sendo muito mais controlado, um. né, Fabi? Teu time você tem uma retenção muito boa. Hoje em dia, sim. Sim, Sim, que aí a gente entrou, né, com o nosso sim, planejamento, né, sim, fizemos nosso plano sim, de cargos e salários, sim, reestruturamos o salário. A sim. minha base hoje, que é uma base mais importante, ela tem um diferencial no salário, tem Perfeito. alguns benefícios. Eu busco meu padeiro de Uber na casa dele todos os Sim. dias, Os na cargos estão madrugada, descritos, né? os cargos Eles estão têm escritos, clareza, sim. Né, as reuniões já, elas estão acontecem. acontecendo. Perfeito. Então, essa parte que eu estava com muita dificuldade Para colocar em para prática. colocar em Você até prática, sabia, mas não estava. mas eu não estava conseguindo Sim, botar em prática. Então, ainda estamos nessa caminhada, né, ainda temos sim. muito Muito trabalho pela trabalho pela frente, frente. ainda mais agora, né, com Um novo essa nova empreendimento. operação. A gente vai ter aí muito mão na massa para fazer novamente, mas de uma maneira muito diferente, muito mais organizada, mais estruturada. Perfeito. E é justamente isso que eu ia te perguntar agora. Você vai abrir uma nova loja, né? Como você se sente hoje não caminhando mais sozinha, né? Já tendo grande parte, né, da clareza do que você precisa fazer, mas assim, eu acredito que o grande diferencial, Fabi, porque o conhecimento você até tem, mas é o acompanhamento. Sim. Eu acredito que o segredo ele tá no conteúdo, no conhecimento, mas o sucesso ele tá no acompanhamento. É. Porque a gente teve várias reuniões juntas, né, e eu lembro de uma vez eu estava lá na DOC e você falou assim: "Ai Gi, é tão bom,
todo empresário deveria fazer isso. Tão bom você vir aqui e abre a minha mente. Ai, gente, mas isso é muito bom. Eu falei, olha, eu vou gravar um depoimento É. seu, hein? Então, assim, Fabi, eu gostaria muito que você falasse sobre isso, sobre a importância do empresário se desenvolver e buscar ajuda naquilo que não tem. E, claro, se pudesse ser a GR Academy, melhor ainda, né? Com certeza, com certeza. Eu falo, né, assim, com propriedade, porque a gente vê na internet muita gente vendendo algo que não construiu, né, Gi? Sim, Esse também sempre foi, isso foi algo que eu sempre também tomei cuidado, sim, para não estar ali numa consultoria sim. que não construiu nada, mas está entregando É, alguma coisa. tem muita gente que fez um curso aí no final de semana de gestão e virou mentor, Isso aí. né? Mas eu digo que a minha bagagem é de 20 anos, lá no chão da fábrica. Claro, estudei muito. Mas a minha empresa também, Fabi, ela começou na varanda. Então foi arregaçar as mangas com a família. Era isso ou isso. Então, durante muito tempo, sem processos, só na força do braço, e eu estava dentro da contabilidade, e eu estava observando o resultado dos clientes, quem estava com rotatividade, isso me chamava muita atenção. Uhum. Quem estava prosperando? Estava prosperando por quê? Tinha pessoa certa no lugar certo, tinha processos estruturados, tinha gestão. Muitas vezes o problema não era nem vender. Ao longo dessas milhares de empresas que eu acompanhei, o problema não estava em venda, o problema estava em gestão. Aí eu entendi que esse era a cereja do bolo. E foi aí que quando chegou em 2019, que foi o nosso que eu cheguei a ter depressão também, que foi meu chamado com Jesus, né? Eu precisei cair na depressão, chegar no fundo do poço, chegar no meu limite da minha capacidade humana, 200 funcionários, só problema, só bomba, e eu fazendo tudo. Eu era a empreendedora operacional, né? Que fazia tudo e só apagava incêndio com uma filhinha de 2 anos pagando um preço Meu que ela não Deus. podia pagar. E aí Jesus me chamou, e aí eu fui parar na Febracis, aí eu fiz todo o meu desenvolvimento, fui fazer MBA, e de lá para cá eu não parei mais de estudar. Então eu posso dizer que o meu embasamento ele é muito vida e depois muito conhecimento para poder transformar tudo aquilo que os processos que eu não tinha, os setores que a gente foi estruturando. Então, a GR Academy, ela é uma escola nova, mas ela nasce de uma história de mais de 20 anos, entre muitas dores, muitos erros, acertos, uma depressão por não aguentar mais, por sobrecarga, porque a minha depressão foi isso. Eu já não tinha mais força. Até porque ali eu posso dizer que eu tinha tudo. Tinha dinheiro, tinha carro, tinha cobertura, marido bonito, filha, tinha tudo. Mas eu não tinha o essencial, o principal na minha vida: Jesus. Eu não conhecia o caminho da verdade. Ali eu entendi o que que era riqueza e o que que era prosperidade. Por isso que o Prospera é um projeto que eu não prometo dobra de faturamento, eu não prometo só marcos de faturamento, expansão, crescimento. A minha principal promessa que eu quero entregar, o que eu quero gerar, é ser um canal de prosperidade na vida das pessoas, onde a família vai andar, o espiritual vai andar, porque o espiritual é a base de tudo. O tempo vai acontecer, a qualidade de vida. A Fabi chegou aqui hoje, a Fabi de 6 meses atrás para a Fabi de hoje tá maravilhosa. Mostra isso aqui, olha o ombro. Malhando, tirou férias, foi para É Nova York, né? verdade. Fez uma viagem com o marido. Então, isso para mim é prosperidade, é olhar e ver com o tempo mais feliz, mais leve, Verdade. né? Crescendo, abrindo um novo espaço, uma nova loja, se sentindo mais segura. Então, Fabi, se você puder dar um recado, né, para o empreendedor brasileiro que hoje está travado, tá, enfim, precisa crescer como você cresceu. São 3, 4 anos, né? Quais são as habilidades que ele precisa desenvolver urgente, assim, crucial? Quais são as habilidades para o empresário brasileiro que tem seus 30 colaboradores como você? Se ele não tem, ele precisa desenvolver agora. Eu vou falar, sobre pessoas, Perfeito. porque, assim, sempre que eu sento numa mesa de empresário, eles falam: "Como é que você aguenta?".
Sim, Como tá o seu nível de pessoas? Ai, você perde muita gente. E o nosso bem mais precioso são as pessoas. perfeito. E não é fácil liderar as pessoas, não é Não, sobre isso que eu tô falando. Mas o nosso grande foco precisa estar nisso, sim, no desenvolvimento das pessoas, sim. né. Semana passada eu botei um padeiro meu para viajar, ficou 15 dias viajando, fazendo curso numa escola francesa. Fiz um Maravilhoso, investimento. E aí uma maravilhoso. pessoa voltou para mim, virou para mim e falou assim: "Mas você vai investir isso tudo, e se ele voltar e for para outro lugar?" Eu falei: "Ele Mentalidade vai escassa, né? preparado, ele vai Olha melhor só, do que ele estava. Mas e se ele ficar? é Quais verdade. são os benefícios que eu vou ter?", né. Então assim, ele ganhou Inclusive eu como algo. cliente. Ele ganhou algo para a vida dele, Sim, mas eu tive isso na minha jornada. As sim, empresas onde eu trabalhei, elas investem em pessoas. Eu tive a oportunidade de fazer muitos cursos, de conhecer muitos outros lugares, outras mentalidades, porque elas tiveram esse investimento em mim. E hoje eu vejo que a gente precisa investir nas pessoas, sim, e não só no desenvolvimento, mas também na escuta. sim, E eu tô falando isso, vocês estão ouvindo isso de alguém que não tinha tempo para ouvir pessoas. Não tinha tempo, pouca empatia, não gostava de ouvir as pessoas. Para mim, o problema delas sempre era um problema delas, sim, e eu tive que mudar essa mentalidade. sim. Eu tive que, né, Jesus, ele é bom por isso, né? É, é, Até nisso ele sim. nos Ele nos refaz. capacita. Ele não Ele nos formou o time mostra. dele e deu esse exemplo pra gente. Se ele formou e só improváveis. E Exatamente. funcionou. Exatamente. Então, assim, hoje, tenha pessoas ao seu lado que você pode contar, pessoas que Sim, você vai formar, né. Eu não sim, contrato um padeiro formado, sim, eu formo ele lá dentro. sim. É difícil, é caro, dá trabalho, mas eu tô ali, ó, com ele. Porque você investe no essencial. Uma essência, o comportamental, Exatamente. né, um caráter, a lealdade. Eu acredito muito que hoje você está olhando para os valores da pessoa e treinando as habilidades Sim, técnicas, né? Eu costumo sempre dizer isso. A gente contrata caráter, a gente procura investigar e trazer alguém que queira, alguém que realmente esteja com o coração disponível e não queira só o emprego para bater o ponto, chegar e sair. Então, quando você faz um a mais, quando você faz um além, quando você traz clareza, a gente traz a reciprocidade, né? Então, eu quero aproveitar esse gancho para fazer aqui um comunicado muito importante, né, time? Tá preparado aí? Então, tem um recado muito importante, não saia daí que a gente já volta. Olá, desculpe interromper o seu programa, mas se você é empresário e está com a gente até agora, é porque provavelmente você está em busca de crescimento e desenvolvimento empresarial. A GR Academy é a escola dos empresários gestores e o nosso propósito é formar, é desenvolver negócios mais estruturados, mais lucrativos e organizados. E se você está com a gente até aqui, até esse momento, eu tenho uma grande oportunidade para você. Todo programa nós liberamos 3 horários de diagnóstico empresarial, aonde um especialista do meu time vai sentar com você e durante 1 hora vai olhar exclusivamente para o seu negócio e te entregar um diagnóstico estratégico, para que você tenha clareza dos próximos passos. Nós vamos olhar para a gestão, nós vamos olhar para o time, para o planejamento estratégico, para o seu posicionamento e todas as áreas que são extremamente importantes para que você possa construir um modelo de negócio lucrativo, escalável e que não dependa 100% de você. E para você participar, é só você escanear o QR Code que está aparecendo em algum lugar dessa tela, fazer a sua aplicação e quem sabe em breve a gente não esteja se encontrando aqui na GR Academy. Agora vamos voltar, porque ainda tem muito programa pela frente. Tchau! E agora, nós estamos aqui de volta, depois desse comunicado muito importante e especial para você. Nós estamos de volta e eu tenho certeza que a história dessa empreendedora mexeu com você. Eu me segurei aqui para não chorar,
Tudo aquilo que hoje é grande, um dia começou pequeno. Então, não despreze os pequenos começos, não despreze suas pequenas iniciativas. Você, às vezes, vai precisar fechar, abrir de novo, recomeçar, testar o seu produto várias vezes, recontratar, demitir. A gente precisa entender que a gente, na nossa empresa, a gente tem estações, né? E a gente tem que discernir que existem pessoas que não vão acompanhar, elas serviram ali para o início, mas depois para um segundo momento elas não estarão com a gente. O nosso coração ele precisa ser maduro para entender isso. A gente precisa sempre reconhecer esse timing. O empresário ele não pode perder o time. Como você falou várias vezes aqui, que vocês foram realinhando a rota rápido. Por quê? Porque gera reclamação, porque gera insatisfação. O importante é resolver. E daí a tua mão na massa, a tua execução, a tua capacidade de pegar e colocar em prática e fazer. Porque a gente está vivendo em um mundo que diz que você é o que você faz. Não. Você é a sua identidade, os seus atributos, os seus valores. Mas eu costumo dizer que no empreendedorismo ganha quem faz. Quem realmente vai para o jogo, coloca a mão na massa, arregaça as mangas e vai. Então, que essa história de hoje possa ter inspirado você a não desistir, que possa ter inspirado você a permanecer, a continuar. Segue. Qual é o seu Instagram? Doc Bakery, não, esqueci. @Doc Arroba Bakery. Doc Bakery. E o seu, E o meu é Fabiane Fabiane. Santos Eu underline? não sei como é o meu. Eu vou colocar aqui na descrição, porque eu também não sei de cabeça, mas eu vou colocar aqui na descrição desse episódio os perfis para que você possa seguir, para que seja alguém que você possa, a partir de hoje, modelar, acompanhar, porque você é a média das 6 pessoas que você mais convive. E eu acredito muito no princípio da modelagem, copiar não, mas modelar pessoas que já estão vivendo aquilo que você quer viver. Então, uma pessoa que começou, como você disse, a trajetória profissional arrumando casas, né? Hoje é uma empresária que vai fazer 50 colaboradores, vai ter 50 colaboradores em breve. Já tem, né, Fabi? Já tem Já quase tem isso. 50 colaboradores, empreende em casal, eu também empreendo em casal. Não é fácil, mas é possível. É maravilhoso quando a gente aprende que a gente está trabalhando para a gente, para nossa família, para os nossos filhos. Essa deve ser a nossa motivação. Fabi, eu quero te agradecer porque você separou esse tempinho da sua agenda, que é corrida. Hoje você tem mais tempo, mas eu sei que o seu tempo é muito precioso. A sua empresa precisa de você. Hoje você está mais numa visão mais gerencial, eu acredito, mais estratégica, né? Mas você está ali presente e eu defendo muito isso. Eu não defendo que você vai sair do operacional e você vai sumir da sua empresa e a sua empresa vai dar certo. Não. Cuidado com quem está te prometendo isso, porque isso não é real, tá? E uma mensagem final para você dar aí para o empreendedor brasileiro, porque eu estou muito feliz e satisfeita com a tua contribuição hoje, porque eu sei que tem muitas mulheres. Abre aqui no meio, time, essa câmera aqui do meio, porque eu sei que você é empresário e empresária que está começando, que já tem um negócio também, com 3 anos, com 5 anos, você precisava ouvir essa entrevista de hoje. E um recado final para elas, Fabi? Ai, não desista dos seus sonhos. Realinhe a rota sempre que for necessário e seja resiliente. Você vai conseguir. Perfeito, gente. Muito obrigada. Obrigada. E a gente se vê no próximo programa. Até logo. Tchau, tchau.